Senhor presidente, eu vou fazer hoje uma análise semiótica e psicanalítica. Talvez isso assuste um pouco meus camaradas vereadores, mas eu acho que a gente tem que perceber que a política muitas vezes depende das pessoas, e depende da psique das pessoas, e depende da razoabilidade ou da loucura das pessoas. Essa foto aqui é de um homem imerso na própria vaidade. Existe um princípio que se chama narcisismo, e não é exatamente uma gíria apenas, ou uma tentativa de ofensa. O narcisismo, do ponto de vista clínico e psicanalítico do termo, é exatamente uma pessoa cujo ego não consegue perceber mais a realidade, e que a realidade vira simplesmente um palco para a construção e a efetivação de seus desejos. É uma pessoa que eventualmente pode até fazer o mal, mas justifica o seu mal tendo em vista que a realidade não entende, não compreende o que é que está acontecendo com ele. Ou seja, ele molda a realidade segundo o seu próprio desejo. Essa foto aqui, do senhor Alexandre de Moraes, foi feita no momento em que as lideranças políticas do país clamam e pedem por anistia política, um termo que eu reputo completamente equivocado, porque não há anistia para crime que não houve. O crime que eventualmente se coloca é o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesse mesmo momento crucial da democracia brasileira, em que a República se coloca de maneira absolutamente absorvida e dilapidada para um Supremo Tribunal ditatorial, que eventualmente prende uma senhora por causa de um batom que escreveu numa lápide, lá uma fala infeliz de um dos próprios ministros, perdeu o mané, no momento em que um homem morreu na cadeia sem ter um julgamento justo, esse homem, senhor Alexandre de Moraes, faz um ensaio fotográfico para a revista New Yorker e diz coisas completamente estapafúrdias do tipo: se houvesse rede social à época da Segunda Guerra, os nazistas teriam tomado conta. Esse mesmo homem, que eu infelizmente acho, que reputo que sofre do transtorno narcisista, já disse que a extrema-direita brasileira recorre às redes sociais para cometer crimes. Crimes de pedofilia, crimes de tráfico de drogas, crimes de violência pública, crimes de nazismo, nazifascismo. Eu gostaria de dizer quem é exatamente esse elemento de extrema-direita que foi julgado e condenado por esses crimes que o senhor Alexandre de Moraes elenca no seu delírio persecutório. Porque até o momento, as pessoas que foram condenadas foi uma senhora por um batom, que foi alijada do convívio de seus filhos durante 2 anos, Clériston, um feirante, que foi à Praça dos Três Poderes, que morreu na cadeia, tendo o pedido de soltura aclamado pela própria PGR, foi um Felipe Martins, um assessor, ex-assessor da presidência da República Bolsonaro, que foi condenado por uma viagem que não fez, por um golpe que não deu. Ou seja, aonde está esse nazifascismo que o senhor Alexandre de Moraes disse? Aonde está esse nazismo? Ou seja, existe um clamor contra a rede social, senhor presidente, que é a primeira ágora, a primeira praça pública em que o ser humano pode falar por si mesmo, sem ter a necessidade de um ventríloco, quer seja um professor universitário, quer seja um jornalista, ou quer seja um político, ou quer seja um dono de uma empresa, de um veículo de comunicação, ou quer seja um juiz. Mas quando esse mesmo juiz é acometido de um surto de narcisismo, que faz um ensaio fotográfico a uma das mais brilhantes revistas do mundo, New Yorker, um juiz que se arroga pela vaidade, um homem que é portador de uma opinião, e eu sou de uma época em que juiz só se manifestava nos autos, em que a opinião de um juiz não deveria ser nem discutida, o juiz analisa a realidade. Agora, quando você, eventualmente, num surto narcisista, percebe que crimes que não existem no Código Penal, como discurso de ódio ou fake news, o que é fake news? É a opinião de alguém que contrasta com a sua? O que é discurso de ódio? É o discurso incisivo crítico, deslegitimador da sua ação e conduta, coisa que é prerrogativa de qualquer democrata? Quando esse juiz cria inquéritos em que ele mesmo é colocado como juiz, como procurador e vítima, a gente percebe que há algo de muito errado com esse juiz, ou pior ainda, com todos aqueles que anuem para a psicopatia ou para o narcisismo clínico desse juiz. Então, o que está em jogo aqui, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal tem que ser colocado no divã. Porque nem Freud explica isso, nem Freud explica esse surto autoritário e persecutório de julgar como golpistas pessoas que estão portando um batom, senhoras com bíblias na mão, pessoas que eventualmente usam do direito livre de criticar, de deslegitimar alguém que considera deslegítimo
para a construção da democracia. Então eu queria lançar um manifesto, um movimento aqui. Por gentileza, se há na casa do STF, e agora acabou de ser aprovado com urgência, olha só, o Hugo Mota, em vez de colocar urgência na anistia de pessoas que estão morrendo na cadeia, colocou urgência para ampliar os gastos do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa ampliação dos gastos, eu gostaria que se consultasse a possibilidade de avaliação psiquiátrica do senhor Alexandre de Moraes. Porque a gente não pode ficar sob o julgo do narcisismo clínico de um homem que arrebenta com a democracia, que arrebenta com a república, baseada na sua psicopatologia mental.